Tá, então, cara, primeiramente agradeço mais uma vez a lembrança aí, o convite, né? Aquela vez no Araras Dev, agora no Ent, né? Palestras online. E agradeço mesmo a lembrança e o convite. Então, vamos falar um pouco hoje sobre o Symfony 101, que tem alusão a primeiros passos, né? Algo que está em início, né? Desde o começo. Então, a gente vai conhecer um pouco do framework, até para você ver a facilidade que é utilizar esse cara que hoje, né, sem nenhum resumo, está em basicamente diversos projetos aí PHP, por conta até da sua componentização, tá? Então, quem está me assistindo aí hoje, me apresentando um pouco, eu sou o Anderson Castro, sou aqui do Maranhão e tenho alguns projetos pessoais, tenho alguns trabalhos, né? Tem um trabalho fixo que a gente chama e alguns na área de empreendedorismo e etc. Então, hoje eu sou Zen Certified P2P Engineer para a versão 5.5 do PHP, atuo diretamente com desenvolvimento web. Quando eu comentei emprego fixo, eu quis dizer que eu trabalho na Secretaria de Transparência do Estado do Maranhão e também já passei por algumas comunidades locais e continuo frequentando, hoje com menos assiduidade, mas temos pessoas excelentes aí à frente. E os grupos que a gente tem aqui é o PHP Maranhão, o GDG São Luís, que é o Google Developers Group, o Ionic Maranhão, que fala sobre o framework front-end para construção de interfaces mobile. Temos o Maranhão JS, que hoje virou FEMUG, que a gente vai reativar também. E alguns projetos online de educação, como o Silex Cats, que fala sobre o Silex, o microframework, que também é construído em cima dos componentes do Symfony, que é o nosso assunto hoje. Tem uma escola online, que é a Code Express Learning, a gente tem cursos de PHP, presenciais, online, e alguns cursos na área de front-end, como o Angular, e algumas combinações, tá? Inclusive, esse é o mês de aniversário, e mais à frente eu mostro para vocês como vocês podem ficar antenados aí para pegar descontos aí que nós vamos divulgar de até 80%. Até combinando também com a Black Friday, que vai acontecer no final do mês, tá? E eu tenho aqui também a Code Experts, que hoje está um pouco parada, mas era onde eu desenvolvi alguns projetos freela de web, né? Web, back-end, front-end, e também é um dos nossos projetos aí, tá? Então, beleza. O assunto da gente hoje é o Symfony, certo? Mas, primeiramente, a gente precisa saber o que é esse cara, tá? O Symfony, ele é um full stack framework, ele tem um foco na componentização, então a gente vai verificar que ele é um set de componentes para a criação de aplicações web, e ele é um full stack porque ele te traz uma gama de ferramentas incorporadas já na sua estrutura, desde autenticação, a gerenciamento de ACL, passando por gerenciamento de requisições HTTP e assim por diante. Passando por console também, ele tem algumas ferramentas que eu vou focar bastante nelas hoje, tá? Mas o grande ponto do Symfony e a facilidade dele estar em vários projetos hoje é justamente por essa componentização. Então você consegue, por exemplo, eu preciso gerenciar a ACL no meu projeto. Eu posso baixar o Symfony Security sem precisar baixar o framework todo e colocar no meu projeto. Hoje isso facilita muito mais, que foi o que eu comentei na última palestra no Araras Dev, facilita muito mais por conta que a gente tem um ecossistema melhor, a gente tem a parte do Composer que facilita muito essa integração e também a gente tem as interoperabilidades que são pregadas pelo FIG, que traz todo esse foco em modularização. Então, se você pensar em componentes, em componentes reutilizáveis, pense aí no Symfony, procure lá no repositório do Symfony, que com certeza você vai encontrar uma coisa fácil e focada que vai te auxiliar aí no seu projeto, tá? Então, como eu comentei, o Symfony tem diversos componentes, desde do HTTP Foundation, HTTP Kernel, o routing, passando por file system, config e bastante componente que você pode utilizar eles aí de forma focada, quem sabe combinando 2 ou 3 componentes,
ou você pode juntar todos na stack que é o Symfony, tá? Então, ele tem essa gama aí de componentes e que facilitam bastante, tá? Beleza, então, como é que eu tenho acesso, como é que eu começo um projeto utilizando o Symfony, né? Então, basicamente, a gente tem duas formas hoje. A gente tem a primeira forma, que é a mais indicada, que é você baixar o binário do Symfony, né, para sua máquina. Então, no caso aqui dos Linux, do macOS, você simplesmente vai mover o Symfony Installer para a pasta user local bin, tá bom? E, claro, vai baixar o binário, que é a segunda linha aqui dessa área do Linux, vai dar as permissões de escrita e jogar nessa pasta de executáveis. Feito isso, mais à frente a gente vai ver para a gente. No caso do Windows, você vai executar um file put context, onde ele vai baixar esse installer e vai adicionar ele aí como comando Symfony na sua máquina, tá? Depois disso, você simplesmente pode colocar aí no seu path e ter ele global aí no Windows, tá bom? Então, a segunda forma é você utilizar o comando create project do Composer. Então, o Composer hoje, para quem não conhece, ele é um gerenciador de pacotes de dependências para aplicações PHP, tá? Então, se eu, por exemplo, eu tenho na minha aplicação, eu preciso de um cara de um componente do Symfony, tá? Fazer um Composer install no nome desse componente do pacote, que é nomeado lá dentro da estrutura do Composer, e o Composer vai fazer o quê? Ele vai baixar e instalar isso para mim dentro do meu projeto, respeitando ali a forma como ele trabalha, tá? E gerenciamento ali desses pacotes extras que a gente salva dentro da pasta venda. Mas na hora que tiver a estrutura, eu mostro um pouco como é que o Composer faz isso, tá? Se você não usa o Composer, até uma dica que eu deixo aqui nesse ponto, cara, dá uma paradinha hoje nos seus estudos PHP, se você está estudando PHP, ou se você está iniciando, já deixa isso aí anotado para você conhecer o Composer, porque ele hoje é essencial até quando a gente pensa em modularização de projetos, tá bom? Então aqui, a segunda forma, como eu comentei, é você utilizar o Composer, o comando create project. Ele vai baixar o pacote Symfony, o Standard Edition, e vai salvar na pasta que você nomear com o seu projeto. Nesse caso aqui tem My Project Name, tá? Então ele baixa esse Symfony Framework Standard Edition. Depois que ele baixar, ele vai instalar as dependências desse projeto e você vai ter o Symfony ali, um projeto do Symfony, tá bom? Mas se você optar por a primeira opção, que é a mais recomendada, você pode iniciar um projeto Symfony dessa forma, tá? Então, quando você baixa e permite que você execute o comando Symfony no seu path, no seu sistema, vai executar o quê? Você vai chamar o Symfony, o new, identificando que você vai iniciar um novo projeto, e aqui eu coloquei PHPest, que foi um projeto que a gente iniciou lá na Conferência Nordestina de PHP. Bom, se você quiser alguma versão específica, por exemplo, hoje, quando você inicia um projeto, ele vai iniciar na versão 3.3. Se você quiser uma versão anterior, por exemplo, a 3.2, 3.1, até mesmo anterior a 3, desculpa, por exemplo, 2.8, você vai fazer o quê? Você vai fazer um Symfony New PHPest, no caso aqui o PHPest é o nome do seu projeto, e você vai passar a versão, no caso 2.8, 3.1 e assim por diante, tá? Eu fiz um vídeo rápido aqui instalando esse cara, só que assim, eu não vou aqui porque a gente vai fazer isso aqui na prática, porque hoje a nossa conexão aqui está interessante, tá? Mas basicamente esse é a instalação de um projeto, mas a gente vai ter um hands-on, a gente vai fazer isso tudo na prática aqui, tá? Então por isso que eu estou correndo um pouco nesses slides. Feito a instalação, a gente vai ver isso também, a gente vai ter aqui nesse ponto que eu quero frisar mesmo, é a utilização de um componente que vai nos auxiliar bastante em todo o gerenciamento do nosso projeto. Existem algumas automações e facilidades, que é o console, certo? Então, o console ele vai vir dentro do seu projeto na pasta bin, e aqui eu tenho só um exemplo de como você vai iniciar o servidor web do Symfony.
para você acessar a sua instalação, o seu projeto no browser. Então você vai chamar ali o console e o comando server e vai iniciar aí, tá? Então daqui a pouco eu também falo algumas particularidades desse comando server. Vídeo também, porque na época a gente não tinha uma internet muito boa lá no evento, então eu deixei meio que o vídeo pronto aí. Mas como a gente vai fazer na mão aqui, vai entender melhor, eu vou passar, a gente vai, tá? Então eu tenho aqui uma estrutura básica do que é o Symfony. Então a gente tem uma pasta app, bin, a gente tem a pasta CLC, testes, e a gente vai ver também na prática agora, no nosso hands-on, que eu vou iniciar desde o zero um projeto, certo? Então, a gente vai começar aqui o nosso hands-on. Vou aqui só me diz se tá tranquilo para visualizar aí, cara. Tá legal, tô vendo bem. Então, deixa eu só passar aqui a propriedade dessa pasta para mim aqui. Aqui no outro ponto do sistema, ele não vai permitir a escrita. Opa. Int. Certo, CD Symfony. Então, aqueles videozinhos que eu pulei e a parte da estrutura a gente vai ver agora na prática, tá? Eu já tenho o comando Symfony aqui. A gente iniciar um Symfony New Ent, que é o nome do meu projeto, eu vou deixar ele baixar a última versão pra gente, tá? Então, ele vai baixar o quê? Ele vai baixar um projeto Symfony já com o vendor, tá? Quando eu falo vendor, eu quero dizer que ele vai baixar já com todos os pacotes instalados dentro do Symfony, e a gente só vai precisar, de fato, no final, iniciar o nosso built-in server e continuar o nosso desenvolvimento. Então, ele só está descompactando aqui o projeto para a gente. Mas todo o download ele já fez aqui acima, tá? Demorando um pouquinho aqui. Então, ele já iniciou aqui, terminou, concluiu a nossa instalação, a versão 3.3 do Symfony. Cria também aqui o nosso arquivo de configuração, nós vamos alterar ele já também. Ele já dá aqui algumas dicas, né? A gente pode iniciar o server, como eu mostrei no slide, a gente já vai explicar melhor sobre esse carinha. E o server ele inicia por default uma aplicação na porta 8000 do nosso localhost, tá? Se nós verificarmos aqui a nossa pasta, nós vamos perceber que a gente tem uma pasta ent e dentro a gente tem aqui a nossa aplicação Symfony. Vou usar o Studio Code nessa pasta, só deixar ele iniciando aqui. E a gente vai ter algumas particularidades do comando server, tá? Quando eu faço um server start, que eu quero iniciar o meu servidor web para poder trabalhar e testar no browser, ele vai iniciar o built-in server do PHP por trás, evidentemente, mas ele vai deixar a minha interface de comandos aqui, o meu CLI, destravado. Ou seja, eu posso continuar trabalhando na minha CLI sem problemas, tá? Então, o comando start, ele permite isso. A gente pode verificar também com o comando status se existe algum servidor rodando, tá certo? Só atente o seguinte, se você iniciou um servidor numa pasta X, você tem que parar esse servidor nessa mesma pasta, tá? Então, você pode utilizar o comando stop.
Então, ele já parou o nosso web server aqui. Se você quiser, digamos, ter um log dos acessos, como a gente tem no built-in server, você pode simplesmente executar o run. Tá? Então, ele inicia o nosso built-in server, mas ele trava o seu command line aqui. Tá? Mas aí você vai continuar tendo os logs dos acessos aí, caso você queira. Nesse caso aqui, eu vou iniciar o nosso servidor, no caso, iniciar e destravar aqui o nosso CLI. Tá? Se nós formos aqui no nosso localhost na porta 8000, nós vamos ter aqui o nosso Symfony 3.3.10 aqui para gente, tá? Deixa eu só trazer para cá o meu Visual Studio Code. Vou só aumentar a fonte aqui também, para deixar bem tranquilo para a gente. Qualquer coisa aí, vocês me avisem se estiver ruim de visualizar, tá? Legal. Vou dar só um zoom aqui também, só para a gente ter uma visualização melhor dessa parte da estrutura de diretórios, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui o nosso projeto Symfony. A gente já iniciou o nosso built-in server, tá? E vamos conhecer um pouco da estrutura, né? Então, a gente vai ter aqui, basicamente, a pasta app, que vai conter alguns resources principais, como views, tá? O Symfony utiliza o template engine chamado Twig. Se você não conhece também, você tem uma notação, toda uma regra de escrita de template engine, que no final é compilado para um PHP, tá? A base forte de um template engine é facilitar, pelo menos ele deveria, a sua escrita de PHP, de interface, no caso. Tá? E a gente tem também no SilexCast, que foi o link que eu mostrei lá no começo, eu tenho lá algumas aulas sobre o Twig, tá? Se você estiver aí querendo entrar nesse mundo e conhecer mais essas ferramentas. A gente vai ter aqui a nossa parte de configurações. As configurações no Symfony são YAML. Então a gente tem aqui o nosso arquivo config principal. Deixa eu só minimizar aqui essa menu lateral. Nós vamos ter aqui algumas configurações base, como locale. A gente tem aqui alguns imports, que a gente já vai também alterar o nosso arquivo de parâmetros, que vai conter alguns parâmetros como do banco de dados, como do servidor de e-mail e assim por diante. A gente tem a parte aqui de security também. E futuramente, né, quando você começar a se aprofundar, vai definir configurações de autenticação, configurações de ACL. Se você tem algumas classes que você queira disponibilizar, que são úteis para alguma coisa, como por exemplo enviar um e-mail, alguma coisa assim, você pode especializar ela como service e compartilhar ela no service container do Symfony, configurações de service aqui. A gente tem várias configurações, dificilmente você mexe aqui, você vai mexer mais nos arquivos auxiliares, como por exemplo, a parte do seu banco de dados, ele puxa essa anotação, é a anotação dos parâmetros, então ele vai puxar lá do arquivo parâmetros. A gente já vai alterar ele aqui e conhecer alguns comandos extras também daqui a pouco, tá? Então a gente tem todos os arquivos aqui na pasta config. A gente vai ter aqui no bin o Symfony Console e o Symfony Requirements, que verifica se nossa máquina tem os requerimentos necessários para o Symfony ser executado, tá? E o console a gente vai ver também algumas particularidades dele daqui a pouco. A parte da SRC, que vai conter os nossos bundles e os códigos da nossa aplicação. Os bundles no Symfony, se você quiser fazer uma analogia, ele é a parte modular do Symfony. Então você pode ter
sua aplicação modularizada com os bundles, tá? Dependendo da sua regra de negócio. E o bundle ele tem um ecossistemazinho nele, que vai ter o seu controller, vai ter as entidades. Um ponto importante a salientar: o Symfony ele utiliza por padrão os Doctrine. Doctrine é um ORM, ou seja, ele traz um mapeamento relacional para objetos e vice-versa. E o Symfony ele já trabalha com isso, tá bom? E a gente vai criar uma entidade daqui a pouco, vai entender melhor todo esse processo. E por default, né, ele já traz o App Bundle aqui pra gente, que é o bundle padrão do Symfony. A gente vai ter a parte de testes, tá? Você vai salvar aqui seus testes unitários, testes de comportamento e assim por diante. A parte do VAR, né, se você de repente fez alguma, já conhece o Laravel, por exemplo, ele é aquela parte storage. Então, é a parte onde você vai salvar, não você, mas a aplicação em si. Vai salvar cache, vai salvar logs, vai salvar os arquivos de sessions. O vendor é a parte onde você está lá, não você, né, mas é o Composer que gerencia, mas todos os pacotes que você instala com o Composer, eles vão ser salvos na pasta vendor e mapeados com o autoload aqui que o próprio Composer cria. O nosso directory root vai ser a pasta web e o nosso arquivo principal vai ser o app.php ou appdev, dependendo do seu environment de desenvolvimento. Tem algumas configurações a mais aqui do Composer, web server e a parte aqui do PHP Unit também, que a gente não precisa se aprofundar agora. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura aqui de uma aplicação Symfony. A gente pode aqui, um ponto interessante que eu acho que é bem válido para se mostrar nesse momento, a gente tem, como eu comentei, o Symfony Console, tá? E dentro do Symfony Console a gente tem alguns comandos que são acessíveis através desse carinha console que fica na pasta bin, tá? Então a gente vai ter diversos comandos aqui que vão nos auxiliar no nosso desenvolvimento. Você chama bin/console, você vai ter aqui um pequeno help de todos os comandos disponíveis na sua aplicação. Então, por exemplo, se eu precisar fazer... Hoje que travou tudo aqui, não está mais nem querendo iniciar, mas eu vou iniciar no outro aqui. Não tem problema não. O Symfony, pessoal, ele traz uma facilidade que é o seguinte. Deixa eu só botar aqui meu Sublime aqui também. Que é o seguinte, a gente pode ter uma automação bem interessante utilizando o console, tá? Então aqui no meu arquivo parameters.yaml, dá de ver aí agora, a gente pode alterar, por exemplo, a nossa configuração de banco. A princípio, a gente tem aqui o nosso secret da nossa aplicação e a gente vai aqui rapidamente alterar o nome do banco. Vou colocar aqui para int, tá? Meu usuário aqui, database user, é root mesmo. Aqui é localhost e a minha senha também ela está em null, tá? Aqui nesse caso eu não preciso alterar mais nada, não vou utilizar nada de e-mail aqui nesse momento. E a gente tem uma automação no Symfony que é o seguinte, eu acho bem interessante. Aqui no nosso console, a gente tem aqui algumas automações e a gente tem aqui também um comando chamado doctrine database create. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler o nome do banco e, claro, vai ler as credenciais para poder acessar o nosso banco. E a gente vai conseguir criar o nosso banco de dados diretamente aqui do nosso console, tá? Então, executando aqui o nosso comando doctrine database create, ele vai executar essa automação para a gente. Então, ele já criou o nosso database chamado de ent, para a conexão que está lá no nosso parameters.yaml. Existe também uma possibilidade de você trabalhar com entidades aqui por conta da forma de trabalho do Doctrine, tá?
Então você vai ter as entidades, por exemplo, você tem no seu banco de dados você vai ter uma tabela users, por exemplo. Nesse caso aqui eu vou colocar blog. Você vai ter ali esse banco, você vai ter ali uma tabela de posts, por exemplo, e esse post, dentro do seu projeto Symfony, ele vai ser uma entidade que vai conter os seus atributos, que vão ser referentes na sua tabela, e você vai acessar e manipular esses atributos por meio de setters e getters. Internamente, o próprio Doctrine vai mapear isso e vai saber trabalhar, tá, com essas entidades. Então, a gente pode também utilizar uma automação que é gerar essas entidades para a gente. Então, a gente pode fazer tudo pelo console. O primeiro passo, agora, tá? Posteriormente, a gente vai conseguir criar as nossas tabelas com base nessa entidade. Então, a gente tem algumas informações que eu preciso passar aqui. O que eu vou trabalhar nesse momento vai ser um bundle principal, que é o app bundle, e o nome da minha entidade vai ser post, por exemplo. Existem algumas configurações de mapeamento que o Doctrine utiliza para entender que um atributo X se refere à coluna X naquela tabela e que aquela entidade refere-se a uma tabela X no banco, tá certo? Nesse caso, eu vou deixar a annotation. Você pode utilizar ali YAML, XML, PHP ou a annotation em si. Ele já te dá aqui algumas indicações de tipos que eles têm disponíveis para que você possa criar as suas colunas, tá? Que no final das contas vão virar os atributos na sua entidade. Um ponto importante aqui, crie os nomes pensando na convenção do seu banco e não necessariamente na convenção da sua entidade, tá? Já eu reforço isso para você entender. Outro ponto também, o ID ele é gerado automaticamente, então você não precisa criar aqui o campo ID, tá? Eu vou criar aqui, por exemplo, um title, ele vai ter o tipo string, eu vou deixar tudo default, tamanho 255, ele não vai ser nulo e ele não vai ser unique. Vou criar aqui também o campo description, que vai ser do tipo text, tá? É interessante também que o console já tem esse autocomplete aqui pra gente, então é só você digitar, ele já vai autocompletar, você dá um tabzinho, ele já digita para você. Também não vai ser nulo, não vai ser unique. Posso exemplificar aqui também, por exemplo, uma coluna booleano, por exemplo, um status. Se eu colocar aqui um is active, o console, né, nessa geração, ele já identifica aqui pra gente que esse cara pode ser do tipo boolean, tá? Por conta da escrita do is active, tá certo? Então eu vou dar um enter aqui, vou confirmar aqui tudo por default. E vou criar aqui um created at, que vai ter a data da criação. Você vai perceber que ele também identifica, já me sugere o tipo date time. Vou fazer aqui também um updated at e a mesma coisa, o mesmo pensamento ali do created, tá? Se você já terminou aqui de escrever a sua entidade, as suas colunas, você pode deixar em branco, dar um enter que ele vai fazer a geração para a gente. Então, aqui no nosso projeto, vou minimizar essas partes aqui, vou fechar esses parâmetros. Aqui na parte SRC, no App Bundle, você vai perceber que agora nós temos aqui, e é uma parte da repository, tá certo? Ele cria aqui o repository referenciado a esse post, tá? Nesse repository, se você precisar futuramente criar algumas queries específicas, você pode utilizar aí o repository para isso. A gente vai ter aqui agora a nossa entidade post. As annotations são essas configurações, tá? Aqui, @ormtable. Então, esse carinha aqui vai me dizer que essa classe post, essa entidade post, está relacionada à tabela post no nosso banco de dados. Eu posso, se você quiser, você pode adicionar um prefixo aqui, você pode modificar o nome. Nesse caso aqui eu vou deixar no plural, posts. E também ele identifica aqui qual é o repository atrelado a essa entidade post. Se você for perceber aqui também, ele já tem aqui o nosso ID gerado automaticamente e as configurações aqui de inteiro, de auto-incremente e a identificação que ele é do tipo ID, ele vai mapear como tal, tá? Primary key e etc. E o restante, pessoal, todo esse mapeamento
relacionar ao objeto e vice-versa é feito por meio dessas configurações, que nesse caso eu escolhi o tipo annotation, tá? Então, esse atributo title e assim por diante, ele é referenciado à coluna title por essa annotation, tá? O tipo é string, o tamanho, se eu quiser futuramente alterar aqui, eu posso alterar sem problemas. E cada um vai respeitando aqui as suas configurações, tá? Isso tudo feito lá no nosso Generate. É bem tranquilo, bem fácil para a gente. E a gente vai conseguir alterar e manipular esses atributos por meio desses setters e getters aqui, tá? Então ele gera tudo isso aqui para a gente. Se eu quiser, por exemplo, agora que eu já tenho a minha entidade, eu posso gerar a minha tabela no banco, o meu esquema no banco, via terminal também. Então, posso usar aqui o bin console, posso fazer aqui o doctrine, esquema create, só que antes eu vou te mostrar aqui esse parâmetro chamado de dumper SQL. Esse dumper SQL, ele traz para a gente a SQL que vai ser executada nesse momento aqui no comando create, tá? Mas aqui, por enquanto, a gente só tem o create table pushes, com os campos que a gente criou, especificou, tá? Mas só que a gente ainda não executou isso diretamente no banco. Para que eu execute diretamente no banco, e esse dumper SQL aqui, ele facilita bastante, só para você dar uma olhada, uma analisada no que vai ser executado, ele, se eu quiser executar diretamente no banco, tá? Então, o que ele fez? Ele criou o esquema, criou a tabela, tá? Ele também te dá uma dica aqui, que essa operação não necessariamente não te aconselha você utilizar isso em ambiente de produção, tá? Então tenha isso em mente, tenha cuidado ao executar esses comandos em produção. Tá certo? Então, feito isso, eu posso rapidamente aqui, acho que vou logar aqui pelo meu terminal mesmo, já que a gente está aqui nele, para mostrar para vocês o nosso... que tudo que eu falei aqui, que tudo que eu mostrei, não é mentira, tá? Uma prova dos 9 aqui. Então a gente tem aqui o nosso banco de dados Ent, que eu criei lá, tudo pelo console do Symfony. Eu vou usar esse cara para a gente ver as nossas tabelas. Então, se eu fizer aqui um Show Tables, a gente tem aqui o nosso posts criado para a gente, tá? Eu vou aproveitar aqui o ensejo, eu vou fazer um insert aqui rapidamente, só para a gente ter um dado aqui nesse momento, tá? Então, a gente também não demorar muito aqui. Agora vem o status, vou colocar um aqui, usar a função now para me pegar a hora local. Se tiver certo, não devemos ter nenhum erro. Vou fazer aqui um select rapidamente na nossa tabela post, só para verificar. Ele inseriu aqui, tá? Então a gente tem aqui o nosso banco, as nossas tabelas e a gente pode agora fazer alguns exemplos lá no próprio Symfony, tá? Mas um ponto que eu queria mostrar ainda no console, você também consegue fazer o seguinte. Vou aqui rapidamente fazer uma cola no console. A gente tem aqui um comando chamado de doctrine. Deixa eu só procurar ele aqui. Doctrine quer SQL. Que SQL.
O Docketing ele tem uma sintaxe dele, né, que é chamada de DQL, que ele faz os SQLs, digamos assim, com base nas entidades, tá? Então você também tem essa possibilidade aí no Docketing. Que eu fiz lá no banco, tá? Isso aqui é importante só para você divulgar em alguns momentos de forma bem rápida. Então ele traz para a gente no formato de array o retorno da query passado aqui, certo? Então a gente confirma que a gente tem realmente um dado que eu incluí agora, que é o post test, e a hora local aqui, no caso acho que eu estou uma hora atrasado em relação a vocês, aí já deve ser 2h48, né, 2h50. Tranquilo, vamos fazer aqui um pouco mais dentro do Symfony, né? Eu posso, aqui no meu Symfony, na pasta config aqui, eu tenho aqui as minhas definições de rota, tá? Você pode escrever as rotas de algumas formas. Aqui nesse momento eu vou usar elas como annotation. A pasta que vai ser lida, as minhas configurações de rota, ela vai ser o quê? Vai ser o app bundle, a pasta controller. E o tipo vai ser annotation. E essa rota raiz aqui tem que carregar essa view, essa welcome to Symfony. Se você vier aqui, você percebeu que ela está mapeada para app bundle controller. Se nós viermos aqui no default controller, você vai perceber que a gente tem uma annotation, tá? Do componente aqui Framework Extra Bundle, que é um bundle aqui de configuração, e nós temos aqui o cara route, né? E a gente tem o quê? A gente tem mapeado aqui para a rota raiz essa action, que é o index action, que renderiza um template twig, que é exatamente aqui em app, resources, views, default, index, tá? E esse template aqui na tela que nós estamos vendo é exatamente o template que está lá na view. Se eu apagar esse SVG aqui, ó, você vai perceber, vou atualizar aqui, nós temos aqui a imagem, né? Não temos mais imagem que estava aqui abaixo. Então a gente vai alterar aqui com calma, deixa ele aberto aqui. Se você quiser, por exemplo, eu quero só mais, isso aqui, o console é bem interessante. Outro controller. Você pode fazer isso na mão. Se você utiliza o PHP Storm, que é uma ideia PHP altamente recomendada para desenvolvimento, você pode usar o Symfony Plugin, que também tem umas facilidades para geração de controller, services, etc. Ou você pode vir aqui no seu velho terminal e fazer aqui um console Generate Controller. Tá? Você vai, mais uma vez, informar qual o bundle e o nome desse controller. Tá? Eu vou colocar aqui post. O mapeamento das minhas rotas eu vou deixar como annotation. O template eu vou deixar o default, que é o twig. E eu posso escrever alguma action aqui, que nesse momento eu não vou dizer nenhuma. Tá? Eu vou deixar em branco e vou confirmar a geração. Ele vai criar para a gente aqui, a princípio, importante, o nosso post controller, tá? Aqui na pasta controller do app bundle, a gente vai ter aqui o nosso post controller, que foi o que nós criamos agora há pouco. Eu vou rapidamente aqui criar uma action aqui chamada de index action. E vou rapidamente aqui usar o nosso route para mapear e dizer esse carinho aqui. Então, a rota barra posts, eu vou dar o nome dela aqui de posts mesmo, tá? Esse name aqui é interessante pelo seguinte: uma vez que você tem ele definido, você vai chamar ele por esse nome, que a gente pode chamar aqui, é um apelido, tá? Que vai referenciar essa rota, a sua rota em si. Então, por exemplo, se futuramente você fizer alguma migração, você não vai ter que precisar alterar a rota em todo ponto.
Porque se você chama pelo apelido, ele vai pegar automaticamente a rota que você está referenciando ali, tá? Então é bem importante você pensar nesse slide aí para você, tá? Então tranquilo, a gente tem aqui o nosso post. Tem um ponto bem importante que a gente tem que salientar aqui nesse momento, é que o Symfony, ele espera que você retorne nos seus métodos de controller sempre um carinha do tipo response, tá? Esse response, ele faz parte do pacote HTTP Foundation. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e fazer um return numa string normal, por exemplo, post, só para a gente entender aqui nesse momento, aqui no nosso browser, /posts, para recarregar aqui, às vezes ele demora um pouco, pois está em desenvolvimento e tem muita coisa para carregar, tá? Você vai perceber que, mesmo retornando aqui uma string, deve retornar uma resposta. Por quê? Porque ele espera um carinha do tipo response, tá? Então, por exemplo, se nós formos aqui no nosso outro ponto interessante aqui para se mostrar, é o seguinte. Aqui no Sublime fica ruim até para entrar nas classes, mas vamos aqui na mão mesmo. Vou aqui no Symfony. Symfony. SRC. Framework Bundle. No meu controller, a gente vai ter aqui o nosso nós temos, na verdade, aqui, eu quero ver aqui, é esse carinha aqui, tá? Esse controller, ele implementa aqui uma trait, tá bom? Que está disponível desde a versão 5.4, e é dessa trait que eu quero mostrar um pequeno método aqui importante que nos auxilia como um helper na nossa utilização aí dos nossos controles, tá? Aqui, por exemplo, quando a gente utilizar o método render, que está bem aqui abaixo, ele vai chamar de dentro do service do Symfony, tá? Que vai trazer o twig para a gente, e ele vai renderizar essa view internamente via o service do twig, tá? Quando ele faz esse render, ele retorna para a gente um response, ou seja, um objeto response passando o conteúdo dessa view. Por isso que deu erro agora há pouco. Se você em algum momento quiser retornar somente, por exemplo, renderizar uma view só para, por exemplo, um envio de e-mail, no caso você não precisa printar a view, você precisa mandar só uma view que vai ser exibida no e-mail do usuário, simplesmente essa render view, tá? O ponto forte aqui é que isso aqui confirma que você precisa retornar um objeto response em cada action dos seus controllers, tá certo? Então vou rapidamente aqui, eu vou para a gente não se atentar muito aqui, não perder muito tempo, eu vou copiar esse carinha aqui, eu vou alterar a view lá também. Vou chamar aqui ela de posts e não vou passar nenhum parâmetro para view por enquanto. Tá? Eu vou fazer um Ctrl+Shift+S aqui nesse carinha. Tá? Eu não vou me atentar muito ao template do twig aqui por enquanto, mas ele não é tão complicado assim, ele é bem tranquilo. Vou fazer aqui uma
atualizar aqui nossa página. Então, a gente tem aqui a nossa view carregada. Eu vou só remover esse carinha aqui de welcome. Tá? E beleza, como é que eu faço para mandar os meus posts nesse momento? A gente está trabalhando com isso para a minha view que a gente acabou de criar aqui, posts. Eu vou chamar aqui o Doctrine, como a gente já conhece, então a posts. Eu vou fazer o seguinte: a gente tem um helper que traz o Doctrine para a gente, chamado de Get Doctrine, tá? E vou utilizar aqui um método chamado Get Repository e chamar aqui do App Bundle o meu post. Com isso, eu consigo fazer em cima desse repository, dessa minha entidade post, algumas operações, como, por exemplo, trazer todas as postagens. A gente fizer aqui nosso lindo Vardamp aqui, posts, né? Vou colocar posts aqui. Essa notação aqui ela é reduzida, tá? Internamente o Symfony entende e mapeia para o Doctrine qual é o caminho completo até a nossa entidade post, tá? Então, eu vou atualizar aqui, se eu tiver ok, que o nosso objeto é retornado com os dados da nossa postagem, tá certo? Então, como é que eu mando isso para a view agora? Simplesmente eu vou voltar novamente para o segundo parâmetro, passar um array. Vou dizer que o nome a ser referenciado na view vai ser posts e o valor desse carinha vai ser posts. Aqui na minha view, vou fazer aqui uma URL aqui, eu estou usando o Emmet para isso. E vou fazer aqui uma sintaxe de loop do próprio Twig, tá? Mas lembrando que você pode usar um template PHP, tá? Então, post é o nome que eu dei lá acima, então eu vou fazer aqui um int for. E a cada iteração a gente vai ter aí os dados, né, pra gente na variável P aqui. Então, para mim imprimir um dado aqui, utilizando a notação do Twig, eu uso esse interpolador, né, chave-chave, fecha chave-chave, p.python. Vamos verificar se isso aqui está tudo tranquilo. A gente tem aqui o título do nosso post teste. Posso até fazer melhor, posso remover isso aqui. A gente tem aqui uma referência do Bootstrap. Eu posso call MD4, né? Na grid aqui do Bootstrap. Fica tranquilo para a gente. Vou chamar aqui o p.description, se não me engano. Acho que eu botei o description foi content. Description mesmo. E a gente pode aqui também, ó, formatar. Aí eu já mostro aqui essa facilidade também. Posso chamar aqui o created hatch. Por exemplo, usar aqui um filtro do Twig e formatar essa data aqui, tá? Nome dia, barra mês, barra ano. Né? Idade aqui pra gente. Ele não encontrou, mas é porque eu coloquei a anotação errada e até me lembrou de uma coisa. Eu já explico para vocês aqui. Tá? Quando eu criei aqui, o ponto que eu falei que ia falar,
eu criei a anotação pensando na minha convenção do banco, tá? De separar palavras com underline. Só que, quando a gente trabalha nesse nível aqui, a gente está trabalhando em cima dos nossos atributos e métodos. Só que nesse momento aqui, outro ponto importante é que esse title, internamente, o Symfony, ele vai estar fazendo um get title. Como eu falei, você vai manipular as entidades através dos setters e getters, tá? Então, quando eu faço aqui esse created at aqui, get created at, tá? Então, feito isso, é bem tranquilo aqui de nós trabalharmos com o Symfony. Tá? À primeira vista pode parecer muita coisa, mas realmente isso aqui é muito repeteco. Inclusive até essas configurações de annotations, tá? Vai ser realmente muito copy and paste. Então, você meter a cara mesmo, botar para fazer, e com o tempo aí vai ficar mais tranquilo para você trabalhar, tá? Então, só dando uma recapitulada, a gente gerou aqui no terminal, desde o nosso banco de dados, passando por nossas tabelas, e voltando para a aplicação, geramos também nosso controller, nossa entidade, e com base na entidade, a gente gerou a nossa tabela no banco. Tá? Então, tudo isso feito baseado nas annotations do Doctrine, no caso aqui das entidades. E a gente tem aqui a nossa entidade post, no nível de objeto, que é onde a gente manipula os nossos dados, mas o Doctrine ORM, ele mapeia o relacional, que é o banco, para fazer aqui o merge com a nossa entidade, nesse caso o post, tá? Então, você vai sempre, só reforçando, né? Você vai sempre trabalhar em cima dessa entidade por meio desses carinhos aqui, que são os métodos getters e setters. Se você, por exemplo, só para a gente fechar aqui essa parte, eu quero acrescentar outro campo aqui, por exemplo, um deleted at. Então, ele vai ser deleted at e vai ser aqui deleted, né? Deleted. Vai ser deleted time, tá? Por enquanto eu não vou fazer o getter e setter, mas se eu precisar manipular, como comentei, a nível da aplicação eu tenho que ter o getter e o setter, mas nesse momento é só para me te mostrar que a gente criou o nosso esquema, que nesse caso só tinha um, que era o post, utilizando aqui o esquema create. Eu posso verificar as modificações, por exemplo, eu tive acréscimo de novas entidades, eu tive modificação em atributos, consequentemente em annotations de algumas entidades. Posso usar o comando update, ele também tem aqui o parâmetro numpsql, e ele vai pegar a diferença que teve do último ponto para as alterações atuais, que nesse momento ele vai alterar o quê? Ele vai alterar a tabela posts e vai adicionar o campo deleted at, que não é nulo, do tipo datetime, tá? Relembrando, ele não executou nada ainda, mas se a gente passar aqui update, eu vou executar aqui só para vocês verem uma coisa, ele tem aqui o seguinte: quando você passa só o update, você percebeu que no create eu pude executar tranquilo, mas quando você passa no update, e como é uma alteração no banco, no que já está rodando, assim eles pensam, ele não vai deixar executar diretamente. Para mim poder executar, eu preciso chamar esse carinha to force, tá? Aí sim ele altera para a gente, e nesse caso ele incluiu aí para a gente o novo campo, que é o deleted at, e você conseguiu alterar o seu esquema tranquilamente, sem precisar ter ido no terminal lá, ou no seu gerenciador de banco, tá? Então, em cima da entidade, no nosso controller aqui, nesse caso eu criei um outro controller, e as rodas estão mapeadas com annotation, eu fiz aqui a operação em cima do repository, no caso baseado na entidade post, e
fiz um find all, tá? Esse carinha, quando eu faço aqui um get repository, ele referencia diretamente o repository, tá? E ele traz essas operações. Então, por exemplo, se futuramente eu tiver um método aqui, post, que tem um select específico, eu consigo, deixa eu só fechar aqui sem salvar, eu conseguiria, por exemplo, fazer aqui o meu get select específico. É claro que o nome não vai ser esse, né? Mas você tem essa facilidade aí também, tá? Find all, normalmente. E tranquilamente passo para a minha view posts, os nossos posts aqui buscados ou trazidos no nosso banco de dados, certo? Então, pessoal, esse aqui é o nosso Symfony. Deixa eu só voltar aqui a minha... botar aqui minha palestra de volta aqui rapidamente. Tá? A priori não se assuste com esse, até que aqui foi bem realmente, acredite em mim, foi bem básico aqui do Symfony, mas já deu para mostrar um pouco da estrutura e da forma de trabalho que você vai repetir bastante, tá certo? Se você quiser continuar se aprofundando no Symfony, a gente tem um curso grátis na plataforma. Então, o link é bit.ly, tá? bit.ly, /Symfony-essencial. Tá? Então, se você quiser se aprofundar mais nesse framework, gostou dele aí, eu te convido a fazer esse curso, tá certo? Espero que esse hands-on tenha te dado uma noção de como o framework trabalha, e você também conseguiu perceber o quanto de components ele tem, que pode facilitar nos seus projetos pessoais também, não necessariamente trabalhando com a stack toda, mas só com aquele ponto específico. Você consegue também hoje trabalhar com o Symfony de forma micro-framework, ele tem um micro-kernel trait, que vai facilitar muito isso para você. Tá? Então você vai ter se você já trabalhou com Silex, o Silex é um micro-framework focado basicamente em rotas, mas você pode implementar ele muito mais componentes ou instalando outros projetos junto dele, tá? E você também consegue trabalhar com o Symfony como um microframework de forma mais enxuta, tá? Inclusive, esse mês, até o final do mês, deve estar saindo a versão stable da versão 4 do Symfony. Eu tenho um canal chamado Symfony Casts, que você pode olhar lá alguns tutoriais de Symfony, inclusive eu coloquei como você pode obter instalar a versão 4 desse framework, tá? Ele vai trazer diversas melhorias, uma forma diferente de trabalho. Inclusive, ele vai incluir um plugin que vai melhorar muito mais aí a nossa forma de instalar e gerenciar algumas coisas dentro do framework, tá? Então, eu deixo aqui alguns links para você. O link do curso Symfony essencial também está aí acima. Sempre que possível, dê uma lida na documentação. Por incrível que pareça, se você tem a versão a documentações, a do Symfony é bem interessante, é bem legal de você encontrar informação. Inclusive, eles vão bem mais além, eles colocam lá diversos PDFs, tanto falando de cada componente, como falando sobre receitas de bolo, como fazer coisas específicas com o Symfony, desde a parte também passando por testes, e bastante coisa tem lá, tá? Então a documentação é bem interessante. O Fábio Potecieri colocou uma série de posts sobre o Symfony 4, que vai ser a nova forma de trabalho. E eu deixo aqui também o Medium dele, que é o blog onde ele especificou várias postagens sobre o Symfony 4. Então, medium.com/FabioPot. O Duodraco, que é o Anderson Casimiro, um cara muito influente da comunidade, que é do PHP São Paulo, ele também criou uma postagem sobre o Symfony Microkernel e algumas formas de trabalhar aí com command e rotas, tá? Então eu recomendo bastante. Se você não está conseguindo ver aí direito o link, basta você procurar por @duodraco no medium.com e dar uma lida no post command rotas e o Symfony Microkernel. Bom,
E eu tenho uma série também no nosso blog da Code Expert Learning que eu falo um pouco mais sobre o Symfony, tá bom? Então pode ser um material extra aí para você dar uma estudada, tá? Então, mais uma vez eu agradeço o convite, agradeço por estar falando aqui do framework que eu gosto bastante. Inclusive, ele é o coração da nossa plataforma, é o Symfony hoje, e da plataforma que eu digo da gerenciamento dos vídeos, gerenciamento dos alunos, etc. A nossa API é feita em Symfony. Um prazer imenso falar desse framework e falar também de desenvolvimento, tecnologia, tá? E pela segunda vez, muito obrigado a todos. E deixo aí aberto a pergunta se eu puder ajudar em algo, tá bom? Então, muito obrigado aí. E muito obrigado aí, mano.